Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje aborda os conhecimentos científicos dos índios. Na nossa visão, para eles são os conhecimentos tradicionais, porque são antigos e se tornaram agora utilizáveis, né, por nossa sociedade. E eu estou aqui com o Alfredo Wagner de Almeida, professor de Cultura dos Povos Tradicionais de Amazônia, que coordena um projeto de levantamento desse material, e a Sheila Borges Dourado, professora da UFAM e da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e a ela que eu vou logo perguntar, já existe muito conflito em torno da detenção desse conhecimento científico, quer dizer, de apropriação por outras pessoas, isso que você falou no início, né, no programa. Isso já é prático, já tem muito processo? Sim, já existem casos de questionamento, principalmente quando não tem o consentimento, de início, quando não tem o consentimento prévio, indígena. Quando os detentores desse conhecimento não têm a ciência do uso ou não autorizam esse uso previamente, porque isso tem que ser um consentimento esclarecido, né, esclarecidas todas as implicações do uso do conhecimento tradicional. Então, há questionamentos de situações que não houve o consentimento prévio, em que as comunidades souberam posteriormente de uma patente ou de um uso, nesse caso, indevido, porque não tem o consentimento é um requisito legal. E também casos de questionamento quanto à repartição de benefícios, né? Que não é quando ela não é feita, ou quando ela é feita de uma forma que as comunidades entendem ser insuficiente. Então, a repartição de benefícios também, do produto final, também é um fator de conflito. De conflitos, né? Agora, partindo-se daquele princípio que você levantou no início, né, daquela lei de proteção que o Brasil faz parte, né, de proteção desses direitos. Sim, que é uma lei que, na verdade, nós que estamos estudando isso, é uma lei que nós questionamos muito. Ah, é? Por quê, no caso? Bom, primeiro, a própria construção da lei, ela não foi devidamente conversada com os detentores. Então, o consentimento prévio, que também deve ser feito em caso de medidas legislativas, medidas normativas, ele não aconteceu na construção da lei. Embora a lei pretenda defender esse direito. Então, é um contrassenso, é uma lei que não foi discutida com povos indígenas, quando ela foi apresentada pela Casa Civil. Houve uma discussão, anos de discussão, mas esse resultado não foi levado para esse esboço. E eles têm alguns pontos de crítica da lei. Os movimentos sociais que representam povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, têm bastante questionamento. Inclusive, porque foram definidos critérios para o montante da repartição de benefício, sem discutir com as comunidades. Tá. E elas não concordam, acho que teria que ser outros valores, outras... Houve muito lobby, muita influência das indústrias farmacêuticas e cosméticas. E cosméticas? Sim, tem muita coisa baseada na natureza. Tem gente que vende o produto hoje em dia com essa onda da natureza, defesa da natureza, tudo que botar um pouquinho de verde e dizer que a natureza vende mais, né? E também perfumes, né? Os aromas, né? As fragrâncias, né? Vem cá, que exemplos, a partir desses conflitos, você podia dar exemplos práticos onde há conflito? Que tipo de coisa, que tipo de produto está batendo aí? Bom, historicamente, os naturalistas, os viajantes e naturalistas que percorreram a Amazônia, eles achavam que os índios faziam parte da natureza. Então, eles se apossavam de conhecimento, que previamente já era um conhecimento produzido pelos povos indígenas, que já selecionavam as espécies e diziam a função e a importância de cada espécie. E esse pré-conhecimento não era entendido como científico, mas já era uma pré-seleção. Então havia uma classificação prévia dos povos indígenas que orientava.
orientava o que deveria ser. Tudo era chamado drogas da floresta, ou droga do sertão, como se dizia. Então, quer dizer, essa ideia de ver o índio dentro da natureza e não separá-lo devidamente, quer dizer, também o privou a ter direitos. E nós estamos vivendo agora um tempo que é o tempo de que eles percebem que eles têm direito a ter direitos. E direitos sobre o seu conhecimento relativo à natureza. Então, aos bens que a natureza propicia. Então, numa fase como essa que nós estamos vivendo, de intensa comercialização, em que o imaterial, essa economia do conhecimento, é o elemento fundamental do desenvolvimento capitalista. Todo ele está apoiado no conhecimento. Não é mais o chão da fábrica que está assegurando. Então, laboratórios de biotecnologia, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, elas querem legalizar a sua maneira de apropriar desses conhecimentos que não são produzidos por elas. Mas se ele for lá e fizer a patente antes, ele começa a dizer que é dele para Exatamente. outros competidores não poderem usar. Porque em momentos anteriores houve concessões a determinados laboratórios que pudessem explorar determinadas espécies por décadas a fio. Então tem laboratórios que se instalaram, por exemplo, no Maranhão e que fizeram uso do jaborandi, né, da fava-danta. Teve outros que se estabeleceram no Pará, que fizeram uso, ou no Amapá, que fizeram uso. Que tipo Piprioca. de exemplos, necessariamente, ele não precisa denunciar nenhum laboratório, essa questão é legal, né? Deixa a briga rolar, mas que tipo de produto, por exemplo, que é um conhecimento científico, você está falando aí de uma casquinha, de uma fruta, como é que Falando é? de raízes, resinas, né, aquelas que propiciam fragrâncias, extratos, né? Então, todo esse universo é um universo de uma classificação considerada sofisticada e para circuitos de mercados muito restritos, mas que marca e que acha que às vezes é suficiente marcar a origem, né? Então, esse é um extrato da Malásia, por exemplo, da Indonésia, para não dizer da Amazônia, e frisa a área. A discussão desses conhecimentos é como é que esses povos, por isso que a repartição de benefícios, que a doutora Sheila se referiu, ela é fundamental, porque ela coloca em jogo se o grupo consentiu ou não consentiu, está em jogo a ilegalidade dessa apropriação ou não. Esse debate, quer dizer, hoje nós estamos vivendo, volto a repetir, uma luta no plano dos conhecimentos. E é uma luta classificatória, que é uma maneira de classificar os bens da natureza. E por outro lado, historicamente, isso não se colocava. Os viajantes naturalistas chegavam, selecionavam, se apropriavam disso, levavam para que nem a história do pau-brasil. Exatamente. Né? Exatamente. O pau-brasil produzia, né, um elemento que era incorporado às tintas, às tinturas. Era exatamente isso. A riqueza estava nessa vermelhidão que ele produzia. Então, isso não foi pago, não foi distribuído o benefício, não foi pago nada a ninguém. E se fez isso por 400 anos. Então, essa discussão é uma discussão muito atual, porque ela também, essa ideia do direito a ter direito, quando passam a ter consciência disso, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, passa a estar em jogo um outro plano de discussão, que é o direito ao uso e à propriedade desse conhecimento. Então, essa luta também, ela se transfere para o plano do conhecimento. A ideia de ter um museu indígena hoje, ter um museu quilombola, e o primeiro o museu indígena na situação brasileira é o Museu Ticuna, o Museu Maguta, né, que é, aliás, o Nino Fernandes, que era o Ticuna que conduzia esse museu, morreu esse ano, né? Fizemos uma pequena homenagem a ele nesse livro também, era um interlocutor. Ele abriu um pouco essa discussão. Esse museu, nessa experiência, abriu um pouco essa discussão, né? E nos permitiu propiciar uma interlocução entre povos indígenas diferentes. Esse projeto permitiu isso, que povos indígenas diferentes se encontrassem e discutissem os seus conhecimentos. Porque, conforme já foi dito, não são únicos, são vários, são diversos. Esse país é um país plural, mas foi construído como um país uno, né? Essa ideia que o tempo todo está em tensão. Quer dizer, esses conhecimentos são diversos, esses conhecimentos são plurais. No caso, inclusive, aquele que você citou aqui, o pajé que dá consulta, o pajé que frequenta hospitais, o pajé...
cria um certo conflito com o médico, não? Às vezes, com as associações médicas, pode criar. Em casos em que tem eficácia a modalidade de cura, pode acontecer isso. Pode acontecer. Né? Pode acontecer também que que na medicina é tenso, no que diz respeito às ciências, digamos assim, que tratam dos elementos alimentares, já não é tanto, dos cultivares já não é tanto. Por exemplo, você tem uma apropriação do mesocarpo, do babaçu, que as quebradeiras de coco babaçu trabalham, que é aquela película que está entre a casca e o cerne da amêndoa, quer dizer, ela é utilizada hoje como merenda escolar. Então, nesse caso, passa. Aquilo que já estava identificado como conhecimento, que tinha uma utilidade definida, ela passa. No caso do mundo alimentar, passa. Agora, no caso dos cosméticos, é mais complexo. No caso das indústrias farmacêuticas, dos medicamentos, é muito mais complexo. Porque tem vários planos de elaboração desses medicamentos e desses perfumes, desses extratos e desses produtos cosméticos, seja para o rosto, para cremes e etc. É a questão que na Amazônia é falada de que faltam espécies animais e mesmo vegetais a serem identificadas em quantidade absurda. Na visão do que vocês se aproximaram, falta ainda muita coisa de conhecimento científico original, né? Porque o curandeiro usa lá os seus produtos. Esses produtos não necessariamente foram todos identificados. Ainda pode ter muita coisa por aí que a gente não conhece. Do nosso projeto, o que nós podemos dizer é que as informações que às vezes não são passadas via esses centros, né? Então já tem uma forma organizativa que responde de uma maneira mais organizada. Então, eles já têm consciência que há um conflito. Há um conflito em torno da apropriação desses recursos. Então, essa ideia faz com que, às vezes, a gente não se detenha tanto no conteúdo, numa fórmula, no conteúdo, numa receita, mesmo porque isso não é colocado. O que estaria muito em jogo seria um elemento aí relacional, quer dizer, há um conflito com uma determinada visão empresarial, visão gerencial, e essa visão gerencial e o suporte jurídico dela, enquanto mercadoria, muitas vezes pessoas falam até em comoditização, que são commodities. Corre o risco de virar commodities. Né? Se houver essa comoditização de elementos culturais nessa ordem, você pode provocar desestruturação de certos povos, desestruturação do viver de certos povos, porque você vai, digamos assim, legitimar o saque, a pilhagem que caracterizou o período colonial. E muitos autores dizem que hoje nós estamos vivendo novas formas de colonialismo, um neocolonialismo. E a expressão desse neocolonialismo seria a apropriação integral desse conhecimento, que é um conhecimento científico também. Que hoje nós não podemos dizer que isso tem uma linha que separa o nosso é científico, deles não é. Não, nós estamos justamente num momento de transição do reconhecimento da legitimidade disso. Então, esses museus aqui, esses centros de saberes, André, eles têm uma importância enquanto elemento legitimador desse conhecimento. Bem, mais um intervalinho, nós voltamos já para o último bloco do nosso programa.